Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas online, não presenciais, pela plataforma BVG, pelo grupo de WhatsApp da sala de aula. Iniciamos nossas atividades hoje com a atividade de História. Tem um texto bem bacana aqui que fala um pouquinho sobre os europeus, né, e sua cultura diversificada, como que eram as suas cidades naquela época, certo? Como que a Igreja Católica controlava a produção de obras de arte, de livros, né? Como que a cultura europeia era marcada pelas ideias católicas. Então nós temos um texto bem bacana que vai explicar um pouquinho sobre essa centralização do poder na Europa, certo? E logo em seguida nós temos duas questõezinhas sobre essa imagem, sobre o texto, né? Que tipo de atividades os camponeses estão realizando na imagem? Porque havia grandes muralhas ao redor do castelo. Isso é bem interessante, bem legal, fala bem importante aqui no texto sobre isso, né? A preservação da cultura, a preservação do poder, né? Ali guardado naqueles castelos. Então, essa é a nossa atividade de história de hoje. Em seguida, nós temos a nossa atividade de matemática, que nós iremos continuar, né, a nossa leitura e nossos estudos sobre números decimais. Nós estávamos estudando bastante sobre frações. A partir da fração, nós podemos transformar essa fração em números decimais, certo? Escreva aqui como se lê. Por exemplo, aqui eu tenho, né? 3,8. Então eu vou ler tudo que está antes da vírgula, eu chamo de 3, né, inteiros, e tudo que está depois da vírgula são os décimos. Então, 3 inteiros e 8 décimos. Ok? O próximo, 0,45. Eu vou ler. Como que eu vou ler esta fração? Como que eu vou ler este número decimal? Então, o que está antes da vírgula é o zero, é uma casa, só um número. Então, quando tem um zero, eu só leio ele em décimos. E depois da vírgula, duas casas decimais. Então, se tem dois números depois da vírgula, será centésimos. Então, aqui eu tenho 45 centésimos. Desculpa, antes da vírgula não tem nenhum número, então não terá número inteiro, terá apenas a parte fracionária, né? 45 centésimos, por conta que eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. 7,62. Aqui sim eu tenho uma parte inteira, que é antes da vírgula, e a parte fracionária depois da vírgula. Então eu vou ler 7 inteiros e 62 centésimos, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu leio décimos. Se eu tenho duas centésimos, eu tenho 3 milésimos. Então aqui 5,86. Então eu vou ler 5 inteiros e 86 centésimos. 4,4. Então eu tenho um número inteiro antes da vírgula e um decimal depois da vírgula. Então 4 inteiros e 4 décimos. 0,093. Aqui é interessante, olha só, antes da vírgula tem o zero, então não vou ter parte inteira. Depois da vírgula eu tenho três casas decimais, que equivale a 100. Então eu vou ler 93, tenho três casas decimais, perdão, que equivale a 1000. Então eu vou ler 93 milésimos. Mesma coisa é o próximo número, 0,003. Então se eu tenho um zero antes da vírgula, eu não vou ter parte inteira. Depois da vírgula eu terei 0,003, eu leio 3 milésimos. 2,574, então eu vou ter 2 inteiros e 574 milésimos, porque tem três números depois da parte da vírgula, que é a parte fracionária. 5,011, 5 inteiros e 11 milésimos. Então é bem bacana, super simples. Na atividade anterior, eu passei explicando como que faz essa leitura. Aqui da mesma forma, representar na forma de fração o número fracionário. Então olha só como ele fez. A parte inteira, 3,47, que é a parte fracionária, eu vou juntá-los. Então vai ficar 347 sobre, depois da vírgula eu tenho quantas casas? Duas. Então vou colocar 1 e 2 zeros, que é 100. Então 347 centésimos. 0,07. Então eu tenho uma casa depois da vírgula, né? Então se é uma casa depois da vírgula, meu denominador vai ser 10. E o 7 vai ficar em cima. Então vai ser 7 décimos. Então 1,472. Depois da vírgula eu tenho 3 zeros. Então isso aqui tem três números decimais. Então me equivale que eu vou ter que colocar 1 mais 3 zeros, que vai dar 1000. Então 1472 sobre 1000.
né? 1.472 milésimos. Então, eu vou fazer essa comparação e essa organização, pessoal. 0,865. Então, tenho 3 casas decimais, 3 números depois da vírgula, equivale a 1.000. Então, em cima vai ser 865 milésimos. 0,09. Tenho 2 números depois da vírgula, né? 2 casas decimais depois da vírgula. Então, vai me equivaler a 100. E o 9 vai ficar em cima, o número inteiro. 9 sobre 100, 9 centésimos. 0,2 vai ser a mesma coisa, 2 sobre 10, porque só tem um número depois da vírgula, que é esse casa decimal que vale a 10. Então, 2 décimos, e assim sucessivamente. Então, por hoje é só, nossa atividade de matemática é essa. Bons estudos para todos. Qualquer dúvida, poste no grupo de WhatsApp durante o horário de aula, que nós estaremos lá. Um abraço para todos.